com o coração bem quentinho. Nós temos hoje um tema maravilhoso, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o meu corpo lembra daquilo que a minha mente esqueceu. E nesse momento, nesse espaço onde a gente dialoga sobre esse tema, né? Esse aqui é um local onde você busca afeto, busca um despertar, busca uma acolhida, busca uma informação. E nesse lugar onde a gente conversa um pouquinho, esse conversar também é remédio, porque esse conversar também cura, também traz leveza para a alma. E será que o nosso corpo, ele guarda as emoções? Será que o nosso corpo, ele guarda aquilo que foi vivido lá na infância, que não foi resolvido, que não foi digerido? Será que está aqui no meu corpo? Em que parte do meu corpo? Em que momento eu vou perceber isso? E a psicologia e a neurologia, ela prova que o corpo, sim, ele guarda as marcas, elas ficam alojadas no corpo da gente. Mas e para cada dor, para cada tensão, para cada silêncio, sabe aquele silenciar que a gente às vezes fica calado, queria falar, mas não fala e guarda. Aquilo ali vai virando alguma coisa no corpo da gente, não é? Mas para falar sobre esse assunto, nós temos hoje uma convidada para lá de especial. Uma pessoa muito querida, foi a pessoa que me apresentou a sistêmica. E o nome dela é Daphne Vieira. E com muita alegria eu convido a participar desse bate-papo junto com a gente. Chamei, ela chegou! Chamei, ela chegou rápido demais! Até ligeiro. Bem ligeirinho, bem rapidinho. Então, Daphne, que alegria encontrar com você depois de alguns anos, não é? Verdade. Você que foi aquela pessoa que me trouxe essa vivência maravilhosa. Mas deixa eu me apresentar para as pessoas que estão aí. Eu sou Kátia Carvalho, sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou também terapeuta sistêmica, trabalho hoje também com constelação e com experiência somática. Mas ainda tenho ali o pezinho na educação, sou supervisora escolar de uma escola municipal de ensino fundamental que atende crianças. E, bem, essa sou eu. E quem é a nossa convidada? Quem é você, Daphne? Se apresenta para nós. Bem, eu sou Daphne Vieira. Vou tentar resumir. Sou fisioterapeuta, não só de formação, também ainda atuo na parte de fisioterapia, na parte de terapia manual, integrativa também, quiropraxia, entre outras coisas. Mas também, como Kátia, fui entrando nesse mundo sistêmico, né? Esse mundo de constelação. Hoje eu sou também consteladora sistêmica, sou consteladora familiar. Também faço o TDP, que é uma terapia de decodificação psicossomática, e fui entendendo com o tempo, eu comecei com o físico, através da fisioterapia, que a dor não estava no físico, né? Eu fiz tem um negocinho aqui que não está casando, não está batendo, peraí. Como eu sou curiosa, eu gosto de resolver o problema, então eu fui atrás justamente, e nesse processo fantástico, o que é interessante, que a gente busca muito quando você faz uma formação para o trabalho, você busca para tratar o outro, mas na realidade é quando você encontra o outro. Isso é fantástico. Você encontra você, você tem como encontrar o outro. Você encontra o seu corpo, você encontra o outro também. Isso foi o Uau! que mais me fascina. Essa Gente, olha um spoiler. descoberta.
Olha o spoiler da nossa live de hoje, tá imperdível. Queria convidar para que você manda aí esse aviãozinho, manda aí para as pessoas que você tá sentindo aí no coração, nossa, fulaninho podia estar ouvindo isso aqui, podia estar assistindo. Então vai lá no aviãozinho e manda para as pessoas para que elas entrem na live. Acabamos de iniciar a live, o meu corpo lembra daquilo que a minha mente esqueceu. Agora, me diz uma coisa, Daphne, tem como o corpo registrar experiências emocionais que a mente não conseguiu processar? Como é isso? Essa emoção reprimida, ela fica no corpo da gente e vai embora? Já passou e não está aqui? Como é isso? Só vai embora quando a gente permite que vá, né? Quando a gente tira. Mas assim, por isso que até mesmo no início eu falei que uma das minhas buscas que me levou essa parte sistêmica de atender teve dores pessoais minhas, que através de mim, de curas que eu fui em busca, fui também, eu fiz, peraí, isso aqui eu posso trazer para isso aqui eu posso trazer para o consultório, isso aqui eu posso trazer para o trabalho, mas também não só a minha para, veio de mim para fora, mas também a curiosidade de que como eu digo, eu não gosto de enxugar gelo, sabe? Sabe quando você trata, mas sempre tem um retorno? Se eu estou fazendo o meu melhor, onde é que está o X da questão? Vou dar um exemplo. Ombros é muito o carregar da vida. Eu vou carregar minha vida de todo jeito, leve ou pesado. É uma escolha. Então, tem gente que às vezes chega com um peso gigante, que não é só de uma postura do trabalho. Isso pode estar associado, mas não geralmente seja só do trabalho, seja só do dia a dia, ou porque sofreu uma queda, porque dormiu de mau jeito. Mas às vezes está tão pesado e faz muito tempo que carrega. Às vezes a você e outros processos que não são seus. Então, foi isso que me motivou, porque o corpo ele tem memória, as células têm memória, né? Não é só a memória aqui. Todo o nosso corpo, ele tem uma memória. Então, quando eu também trabalho no físico, eu ajudo no emocional. É como se fosse, às vezes, tem gente que eu vejo assim, rapaz, eu preciso espremer igual uma esponja, porque tá assim. Então, quando eu ajudo no físico a liberar, é tanto que eu gosto muito das terapias manuais, eu pego a pessoa da cabeça aos pés, mas não é só soltar uma tensão, eu estou trabalhando e liberando, fazendo como um scanner, não só físico, mas aonde é que está aquele processo, aonde está aquela dor, o que é que está acontecendo. Eu estou acolhendo uma pessoa, eu não estou tratando um ombro, não estou tratando um pescoço, não estou tratando um braço ou uma perna, eu estou tratando de uma pessoa que tem uma história. Então, quando eu acolho, até mesmo as minhas células vibram. Tem gente que chega aqui congelado, parece que não tem vibração nenhuma, tá se todo parado, congelado. Tem gente que tá com a vibração bem assim, o corpo tá assim. Senhor, socorro, me socorra, me ajudem. E tem gente que já chega com as células assim, ó, né? Muito agitado. Então, dependendo de como a pessoa chega, você vai ou dar mais energia ou abaixar a energia. Mas, de toda forma, é o acolher aquela pessoa. O que é que está acontecendo com ela? O que é que está por trás disso? Então, quando eu entendo e o corpo recebe e acolhe, o seu corpo vai se abrindo e vai tratando. Mas toda a memória, o corpo vai para algum lugar, ele vai para os órgãos ou algum lugar externo ou interno. Ou os dois, né? E aí vem queria fazer uma perguntinha para você. Você falando aí desses três, dessas características das pessoas quando chegam para a fisioterapia, né? Para os cuidados da fisioterapeuta, que além de físio, é também sistêmica integrativa. E aí, quando eu fui lá para a clínica, que você me atendeu, como é que eu tava? Eu acho que eu tava numa vibração muito punk, né? Você teve que me diminuir um pouquinho na vibração. Você lembra? Na verdade, não é diminuir, né? Assim, é como se fosse assim, equalizar, né? Equilibrar, porque ao mesmo tempo que você estava muito agitada, você estava presa. E tem ainda o misto, né? Às vezes a pessoa não chega com um ou outro, mas em algum lugar ao mesmo tempo está em excesso, mas ao mesmo tempo está preso. Então, quando você vê assim, você vai. É muito instintivo.
não tem nem como dizer o que é que eu vou fazer. É porque, mesmo que chegue se uma pessoa chegar com uma vibração, o seu corpo, como você chegou, vai depender da pessoa, depende do que ela abre, depende do que ela precisa. Às vezes as histórias são, às vezes não são histórias diferentes, nem gêmeos são iguais. Imagina pessoas diferentes, com contexto diferente. É muito essa questão de você perceber a pessoa, entrar no campo dela, trazê-la para cá. Não sei se você já observou que quando eu começo a sessão, às vezes eu tô aqui, é como se eu tivesse uma antena captando. Não sei se você já percebeu que eu fico meio, eu vou dizer, meio autista. Eu fico um pouquinho aqui, como se eu estivesse aqui captando. Eu pergunto como você está e vou. Não sei se você percebe, meu olhar não está totalmente diretamente olhando só para você. É como se eu estivesse aqui, eu estou olhando o seu campo todo, estou te captando. Quando chega, parece que abaixa um negócio, faz bum. É isso aqui que precisa. Então aí eu vou fazer. Aí eu começo a olhar para você e começo. Tum, 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 tum. Não sei se você percebeu isso E alguma você, vez. e você sabe que, assim, faz 3 anos, e essa eu acredito que é a nossa quinta live, se eu não me engano, e em todas as lives eu toco um pouquinho de como foi o meu primeiro momento, minha primeira vez. E Aí é bom hoje eu eu, escutar, que aí eu tenho um retorno. Como foi? e hoje eu tô com você aqui, né? Com você. Eu fui para receber uma massagem. Eu tinha ganho de Ilusão. presente de Raquel uma massagem. E Raquel vai, me deixa lá na clínica, fica esperando do lado, lá Ah, isso na é... poltrona lá, enquanto eu vou receber a massagem. 50 minutos depois, quase 1 hora depois, saiu eu com o rosto vermelho de chorar, porque foi muito tocante. E Raquel pergunta: Nossa, foi boa a massagem? Aí eu falei: Que A massagem? massagem Não teve foi na massagem. alma. Literalmente foi na alma. E sabe que quando você falou, depois que você fez a ficha de anamnese, né? Aí você disse: Posso fazer movimento de constelação? Eu sabia que eu estava indo receber uma massagem. Aí a fisioterapeuta que ia me dar a massagem, relaxante, pergunta se eu quero ver estrela. Eu falei: Quero, tô aqui. Quero ver estrela, quero ver a lua, eu quero ver tudo. E como foi maravilhoso, né? Foi realmente tão essencial aquele momento para E mim. interessante você trazer isso, porque assim, até mesmo equalizando como sou eu no meu processo. Porque o propósito, né, que não é só tocar o físico, é tratar você, tocar na alma. E agora, é claro que eu pergunto se tem permissão, se não tem permissão, porque eu tenho que saber até onde é que eu posso ir com a pessoa, que a gente também não pode invadir, você tem que ter a permissão. E hoje eu vejo não é só um toque físico, é um toque na alma. E quando uma pessoa chega como você não sabia de nada, pensou na coisa, foi outra totalmente diferente, que por sinal eu fico feliz de lhe ver hoje aí, totalmente diferente, num outro processo, mudando de ciclo de vida, eu fico feliz. Porque às vezes a gente não tem esse retorno, né? A gente não tem esse feedback, às vezes a pessoa vem, vai, tem gente que continua, mas quando você vê, é uma grata surpresa de dizer assim, aí você olha e faz, estou no caminho certo. Isso é sério, me faz ver assim, poxa, faz sentido o que eu estou fazendo, né? Claro que nem todo mundo eu vou fazer constelação, não vou fazer TDP, mas naquele dia eu estava Eu imagino que muito não. gritando, né? E como você teve essa permissão, isso foi maravilhoso, porque o toque, o tratar e o cuidar, no que eu hoje estou me propondo, é cuidar da pessoa, não só de um pedaço dela. Agora eu vou até onde a pessoa me permite ir. Na verdade, o meu corpo, a minha alma estava desejando aquele momento há muito tempo, né? Então eu já estava pronta para vivenciar aquela experiência que foi tão marcante e eu quero mais dessa coisa, eu quero sentir mais isso aí. E aí foi quando você me orientou aonde eu poderia fazer o curso. E teve uma coisa interessante, você falou, Cátia, olha, o curso não é um investimento pequeno, mas
vale cada centavo, porque primeiro a gente trata e cuida da gente, para depois a gente começar a cuidar do outro. E até pessoas, né, salvadoras que desejam tanto cuidar e fazer, na verdade, guarda, esconde dentro de si, muitas das vezes, um pedido de ajuda, um clamor de socorro. Deixa eu falar mais um pontinho aqui com as pessoas que estão assistindo. Eu desativei aqui o comentário, mas vocês podem colocar as suas perguntas clicando aí nessa interrogação. Vocês clicam na interrogação e colocam os comentários. Daqui a pouquinho, a gente abre para os comentários e aí a gente vai debulhando, mergulhando e respondendo nas questões que vocês forem trazendo. Fica bom assim? Interessante que você botou um ponto agora da questão da pessoa que quer ser salvadora. Ela é salvadora, muitas vezes ela quer ser salva. Ela pede através de ação. Gostaria de receber aquilo, eu estou dando aquilo que eu gostaria de receber. E por que a gente não pede? E por que a gente não busca ou não se dá? Por que a gente não chega e diz, eu preciso disso aqui? Né? Uhum. Quantas coisas que às vezes a gente está preso porque alguém disse que não podia. E o corpo, ele sofre com isso. E haja estômago, e haja fígado. Né? E quando você fala de estômago, aí eu lembro de um recorte de um material que eu li das dores intensas no estômago, né? E tá tão associado a emoções não digeridas, a emoções, sabe aquele assim, engolir sapo? O engolir sem o ruminar, né? Você às vezes está ruminando, vai e volta, que o estômago até é o órgão de choque da ansiedade, né? O que é uma gastrite nervosa, a não ser que o estômago está sendo agredido. Se você não está digerindo e processando o que acontece com você, vai agredir teu estômago. Então não é, já estou com uma dor física, eu já estou com um problema visceral. Tenho que tratar do físico. Mas se eu ficar só tratando o físico, eu só estou remediando, eu só estou empurrando o problema. E chega uma hora que o meu corpo, minha mente, aí sim, aí começa depois um problema mental maior. Porque chega uma hora que o corpo não dá conta mais de sustentar mais nada, né? E você só segurando. E não precisa disso. Quando eu trato do físico, eu libero no emocional. Quando eu trato no emocional, eu também libero no físico. Mas se eu só trabalhar o emocional, se eu só tirar, trabalhar o mental, que é muito importante, mas se tem as memórias celulares, tem aqueles gatilhos que sempre vão para aquele lugar, que não tem aquela dor que sempre vai para lombar, sempre vai, porque cada um tem um lugarzinho, né? Que depende do que seja, do que está representando, se é família, se é relacionamento. O que é que você está fazendo? Sempre tem um órgão de choque da emoção que representa aquilo dali. Se tem uma tristeza, se tem uma depressão. Todos os órgãos, como todo lugar do corpo, ele tem sua representatividade, né? Então, quando eu trato no emocional, já dá um alívio gigante no corpo, mas às vezes o corpo está armado. Está aqui, ó, ainda na luta, porque ele ainda não entendeu que ele pode descansar. Às vezes você não recebeu um comando de que você poderia descansar, que você poderia relaxar, que você poderia ser você, que você tem permissão para isso, né? Então, essas duas vezes, é isso que me fascina, né? À medida que eu comecei no físico, né, através da fisioterapia, sempre gostei das terapias manuais, faço shiatsu, faço reiki, sou consteladora, faço o TDP hoje, que aí a gente pode, de outro momento, falar sobre isso, que é muito interessante também, que é bem profundo. Então, cada coisa que eu fui passando, daquilo que foi precisando, interessante que quando a gente cura na gente, a gente pode curar no outro. Agora, nem todo mundo que, por exemplo, curso de constelação não necessariamente vai virar consteladora. Tem gente que vai explorar o conhecimento, como o TDP também, como outros cursos. Mas só em você se conhecer, você já está curando o que está ao teu redor. Já imaginou você se resolver quantas pessoas aliviadas estarão ao teu redor? Principalmente se você é uma pessoa diferente, se você é uma pessoa que tem uma família. Quanto você não aliviaria nos seus filhos? Você bem, se você é a coluna da casa, você bem, seus filhos estão bem, sua família está bem, seu esposo, sua esposa, está todo mundo bem. Mexe com um
interfere em todos os outros que estão ligados a ele, não é? E Isso, isso vem desde os de trás, no caso, se você 17 trabalha você, anos. automaticamente você vai estar mexendo também com os seus pais. Se você trabalha você, vai estar mexendo com os seus pares, vai estar mexendo lá, repercutindo lá no trabalho, com o marido, com os filhos, como você falou. E sabe o que é interessante? Quando assim, a constelação eu também sou fascinada, porque tem o campo, né? Só precisa de uma pessoa consciente para trabalhar uma família. Eu não preciso chamar a família, porque para que todo mundo. Não, mas cai em alguém, alguém vai se incomodar bastante para procurar a cura daquele dali que está doendo demais em mim. Mas quando a pessoa que ela vai olhar para esse lugar, porque sempre dói, só que tem gente que não mexe, continua na dor, continua carregando e vai passando e reproduzindo de geração em geração. Mas quando é aquela pessoa que bateu em você, você foi a pessoa, não porque você é a melhor, a maravilhosa, é porque você é elevada e evoluída, não, porque você estava aberta para que você resolvesse esse pior, né? Estava em você, estava doendo, ele incomodou e você não quis segurar. Você nem quis segurar e nem quis passar, né? Então, quando você resolve você, você alivia toda uma carga que foi passada de geração em geração. E o interessante é que quando você resolve em você uma coisa que é lá da sua avó, tataravó, pode ser de sua mãe, de alguém, de outra, sei lá de quem, alivia também em quem vai nascer. A próxima geração não tem as mesmas características. Vamos dizer, toda a família, as mulheres são agitadas, guerreiras, já nasce com aquele perfil. Né? A próxima geração pode nascer calminha. Já pode nascer diferente, porque ela tem a permissão de ser ela mesma, ela não precisa mais carregar ninguém. E isso é muito legal. Não precisa carregar, inclusive, um sintoma para pertencer, né? Isso, não, Porque não já, precisa. eu já conheci, inclusive, eu tenho enxaqueca, porque todo mundo lá em casa tem E haja enxaqueca. E aí lealdade. E parece que haja você lealdade. fica naquele condicionamento de que para pertencer, para ser igual, para não ser diferente, eu acabo também trazendo aquele sintoma. Quer seja um sintoma da coluna, eu tenho um problema de coluna também, todo mundo lá em casa tem. É coluna, é É enxaqueca, são diabetes, as questões é mais... cardiopatia, é não sei, é tudo isso. Só que uma coisa que eu aprendi que foi interessante, a gente cria as doenças. E a hereditariedade? Mas alguém começou com isso e foi passando. E a gente vai reproduzindo em lealdade, né? É chocante de dizer como assim eu criei. Eu não quero isso para mim. Mas e se existe um programinha lá atrás, de geração em geração, você precisa quebrar o ciclo. Porque uma coisa que eu também aprendi foi o seguinte: o ciclo, a gente tem ciclos. O ciclo ou acaba com você ou acaba em você. Aí vai ser uma escolha sua. Não quer dizer que não dá trabalho, porque eu vou lhe dizer, faxina limpeza pesada dentro da gente, porque a gente vai ver dor, amor e horror, os monstrinhos. Eu não sou tão As boazinha sombras, assim, não as sou tão sombras. perfeita, aí vem as sombras. Porque a gente tem muito medo de, talvez, de descobrir que a gente não é tão legal assim, né? É bem Às isso. vezes a gente não quer mexer porque a gente tem medo da gente mesmo. Imagina, prefere carregar os monstrinhos, com medo de ser você. E às vezes você pode descobrir, eu vou lhe dizer, a pessoa mais maravilhosa do mundo. Você pode ser incrível. Dentro da sua. Não é que você vai ser. Porque tem um monte de mulher guerreira, Mulher Maravilha, Xirra, Xena, vixe Maria, tá demais. Mas você não ser uma mulher maravilha, mas ser uma mulher maravilhosa, né? Um super-homem, mas um homem super, né? Então, assim, Eu já saí dessa questão de querer ser a mulher guerreira, a batalhadora. Eu não. Eu não quero viver em guerra, não quero viver em batalhas. Eu prefiro ser a mulher fofinha. leve, livre e fofa, né? Deixa eu te perguntar, na sua prática, né? Lógico, já trouxemos aqui meu exemplo, mas na sua prática, você já viu algum caso de dor física que estava ligado, totalmente ligado a uma dor emocional, esquecida,
Da- Será que tem assim algum exemplo pontual de alguém que da foi? pessoa. Não, esquecida, eu não nem sei que eu tinha essa dor emocional. Eu tô indo para fisioterapia porque agora estou precisando de físio e de repente lá caio nas mãos de Daphne Vieira. E Daphne percebe que essa dor física ela está Não é isso. relacionada a uma dor esquecida, uma dor emocional, alguma coisa que me Pronto. aconteceu lá atrás. Pronto. Uma pessoa que marcou bastante, faz tempo isso até. Uma pessoa que tinha dor lombar, certo? E muitos anos, dor lombar, dor lombar, dor lombar, dor lombar. E já tinha ido em vários lugares. Por isso que eu estou dizendo, essa questão do acolher e a gente tocar a pessoa, você não está tratando uma lombar, você não está tratando uma mão, uma perna, você está tratando de uma pessoa que tem uma história. Não é questão, é o ser mais especial, mas é o ser que está disponível a ver o outro, né? Quando a gente está trabalhando com o outro, a gente está disponível a ver o outro, não é carregar o outro, não é carregar, levar para casa, mas é naquele momento que eu me propus estar com você, é de estar sensível a você, ao que você está trazendo. E essa dor lombar estava ligada a pai, estava ligada a rancor, a raiva, a tristeza, abandono. Então, e interessante que essa pessoa teve uma oportunidade, tem toda uma história, que aqui não cabe, mas ela teve a oportunidade de, um pouco antes do pai falecer, dela conseguir falar com esse pai, que ela não via fazia mais de 15 anos. Mais de 15. No... Entende? Ela conseguiu e depois de um tempo, não conseguiu ver pessoalmente, foi por carta, alguma coisa assim, certo? Mas a pior coisa, já imaginou se ela não tivesse tido a oportunidade de se liberar desse... Ela poderia se liberar depois que a pessoa falece, tem como. Mas quando você tem oportunidade ainda em vida, é muito melhor. Né? Muito melhor. E a dor reduzir, porque aquela dor era desde da adolescência, quando tinha sumido. Então, assim, quantas dores Quanto a gente tempo, não né? lembra? Quanto Quanto tempo tempo? levando uma Que a mochila pessoa não pesada? sabe. E a gente sabe que coluna é família, é estrutura, é viga, né? Principalmente lombosacra, sacra, base família. E pai na constelação é estrutura, né? Uhum. Pai E E olha cientificamente que eu nem falando, tinha todo esse conhecimento na época, graças a Deus. Aí eu falei, rapaz, eu preciso aprender mais um pouquinho, porque o e negócio eu tô olha que precisando. cientificamente falando, vem do espermatozoide os nossos ossos. Isso. A formação dos ossos está ligada ao pai porque vem lá daquela célulazinha bem pequenininha E, que nos transforma aqui. e a gente sabe que pai representa muita coisa na nossa vida. Então, quando a gente não está de bem com a nossa estrutura, porque você vê da junção do espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. Misturou, deu você. Não tem como separar seu pai e sua mãe de você. Você só não precisa carregar as histórias, as pessoas. Mas se você nega eu não quero fazer parte disso aqui, você está tirando uma parte de você. E alguma coisa na sua vida não anda. E alguma coisa vai apresentar. Ou em dor, ou em trabalho que não sai do canto, ou em algum lugar vai dar um probleminha. Porque você não está em paz com você mesmo. Eu não vou perdoar o ódio e o rancor, né? Não vou perdoar, mas aí você não está perdoando e não está aliviando também em você. Não é carregar, mas é se liberar. E às vezes, Daphne, a pessoa até pensa que está bem com os dois, Não. não é? Eu estou muito bem com meu pai e com a minha mãe. Eu, pelo menos, quando fui para receber aquela massagem, eu achava que eu era a melhor filha do mundo. Eu achava que. E eu ainda chamava minha mãe de minha menina e meu pai de meu menino.
Olha, a melhor Crente filha do, abafando. a Crente melhor estava abafando. filha do mundo. Amo muito os dois, amo meu pai, amo a minha mãe. Olha, a minha vida, eles são tudo para mim. Eu achei que estava fazendo a coisa mais certa e que era a filha mais incrível. Aí, quando eu chego, me deparo com uma realidade e que precisava organizar tantas coisas, não é? Dentro, e estou no processo de organização, porque esse processo ele é contínuo e ele não para, porque a gente vai sempre aprendendo, buscando mais, tirando um pozinho daqui, uma poeirinha dali, não é? É, Mas é muito libertador. é interessante que, assim, você falando, a gente, uma coisa que, até em aula, eu escutei do professor, ele disse assim, a gente limpou a casa, eu tenho que manter a casa limpa. O que a gente faz no início, às vezes a gente faz uma faxina, limpeza pesada grande, né? Mas a gente tem que manter. Às vezes tem umas faxininhas, uma limpeza mais fina, mais refinada aqui, mais ali, né? Se você tiver disposto, porque se você não tiver disposto, vai bater na parede e você vai doer, você vai fugir, pode se sabotar, é luta e fuga. Mas quando você quer entrar nesse processo, é trabalhoso. Pronto, vai fazer uma faxina, não é trabalhosa uma faxina? É trabalhosa. Não sei se você gosta de faxina, eu gosto de Não, atender. Eu é gosto de trabalhosa, atender. é trabalhosa, é É, trabalhosa. mas tem a recompensa depois. Mas para que você não tenha sempre aquele trabalho, você vai manter. Não é isso? E a mente da gente às vezes conta muita historinha, mente para a gente, como também ela nos defende. Lá atrás, por alguma circunstância na infância, não sei o que, você com a idade de criança, com a mentalidade que você tinha, o repertório que você tinha naquela época, você criou um sistema de defesa para você. E às vezes, esse sistema de defesa, ela continua vigente mesmo na vida adulta. Às vezes não tem essa sensação que você, poxa, eu já tomei consciência, eu já entendi, porque eu continuo fazendo, porque ainda está no piloto automático. Isso precisa desprogramar e atualizar o sistema, sabe? Fazer Sinapse, uma novas, novas ressignificação. escolhas, novas decisões, e até mesmo trazer para você essa acolhida com amorosidade, que está tudo bem, que já pode dar conta, que você não vai morrer, porque o seu sistema, ele vai levar para a sobrevivência, sabe? Ele vai fazer você, tipo assim, ei, por que tu vai mexer nisso agora? Bem ou mal, tu tá viva. Tu não tá viva? Deu conta. Mas você quer continuar só sobrevivendo, porque senão você sempre vai ser sequestrada pelo piloto automático para o que ele está acostumado. Porque é a sobrevivência, não é a questão de certo nem errado, é porque a gente precisa desatualizar a programação anterior e instalar um novo programa. Se fôssemos igual a computador, era maravilhoso fazer. Mas a gente precisa ir, e até mesmo, porque assim, por necessidade você tomou uma atitude, por hábito você continua. Às vezes o ciclo já passou, aquela necessidade já passou e você continua repetindo por hábito. Então, uma construção de hábito leva tempo, mas para isso precisa de consciência, orar e vigiar. O que você quiser dizer? Assim, orar e vigiar, manter a casa limpa, por hoje não, qualquer coisa assim, nesse estilo. Mas, e até mesmo acolher com amorosidade, porque às vezes as pessoas dão muito chicote em si. De novo, porque as pessoas não querem falhar, não querem cometer os mesmos, né? Às vezes não é um erro, às vezes é o hábito. Aí você faz, poxa, de novo, eu não acredito, não sei o que é estilepe, e age chicote. Não, de vez de dizer, por exemplo, quantas vezes eu disse para mim mesmo, quando eu me peguei fazendo a mesma coisa, eu fiz, ô mulher, tu já entendeu melhor. Tu já entendeu. Levanta e anda, vai, continua. Você, uma hora, você consegue fazer já mais automatizado, sem precisar pensar tanto. E Ô, assim, Daphne, você vai. mas me fala uma coisa, e a dor física difere da dor emocional? Um sintoma físico, por exemplo, existe a diferença entre uma dor física comum e uma dor com origem emocional ou sistêmica? Como é que a gente identifica essa dor? É como eu te disse, na verdade, o que a gente acha que é uma dor comum, a maioria das dores não são físicas. Ela pode estar leve nesse momento. Se você continuar na mesma coisa, ela vai aumentando. O que é uma dor comum? Né? O que é uma dor comum? Se você for ver, tá
tudo interligado. Até mesmo, às vezes, eu adquiro uma dor, como você falou, por lealdade à família. Todo mundo tem dor no pescoço, eu vou ter também, porque eu tenho que ter o que conversar. Não é só tu que tem, eu também sofro, né? Eu sou igual, né? Eu sou Eu igual. sou igual, sou pertencente, estou nesse lugar. Mas você pode fazer parte da sua família sem precisar carregar as dores. E quando a gente começa a olhar para essas histórias escondidas, às vezes trazidos por sintomas, né? Silenciadas ou não, mas o corpo começa a reagir e aí com aquilo que ficou muitos anos guardando, escondido, às vezes debaixo do tapete, mascarado com alguma situação. E aí, o que acontece, na verdade, quando eu começo a mexer com essas questões que estavam antes escondidas? Por isso que eu Quando eu faço a gosto de faxina. trazer, por isso que eu gosto de trazer. Você lembra que eu sempre pergunto e sempre vou conversando, porque eu tenho que ver até onde você também vai permitir eu ir. Mas não sei se você já percebeu que eu gosto de sempre dar consciência do que está acontecendo e aonde está aquele lugar, porque eu poderia ficar muda, né, calada a fazer e não dizer nada para você, só que você não ia ter consciência porque aquilo ali está acontecendo. Quando você tem consciência, você tem como você não querer mais, você pode fazer uma escolha, não tem como muito desver o que já viu, né? Não tem como desver. Agora, se você quiser ignorar, tá tudo bem, mas quando doer demais, você já sabe o lugar, né? Já sabe onde é que tá a dor, aí você vai atrás. Mas assim, tá doendo, e à medida que você vai, eu vou tirando, trabalhando com você, tanto o físico, como a gente vai trabalhando, elaborando no emocional, você vai liberando, liberando, e essa dor vai suavizando. Aqueles ombros, aquele peso no corpo, porque tem gente que tá armado, tá com aquele elmo, sabe, armadura medieval? Aí você tá soldado, porque você dorme dia, passa noite, dia e noite armada. Então, você começa a sentir que a pessoa que era um chumbo aqui, começa a tirar aquele capacete que não precisa mais guerrear, tá o tempo todo, e de vigília e guerra. Você vê que aquela armadura começa a soltar. Você vê que o corpo ele vai aliviando. Quando eu alivio no físico, posso tratar e aliviar a sua dor? Posso. Mas se aquele dali que estava mandando a resposta para aquele lugar continuar, ele vai voltar. Não é o meu objetivo. Meu objetivo é tratar a pessoa e não ficar com que ela fica ali porque não sabe com consciência o que é que está acontecendo com ela. Então, quando eu dou consciência e vou tirando do corpo e vou tratando, aí a pessoa também tem que colaborar. Aí vem atividade física. O que é que ela está escolhendo para ela mesma? Ela está se dando ar? Ela está se vendo? Então, vem uma atividade física, um autoconhecimento, uma terapia, não é verdade? Então, você precisa se ajudar a dormir, a que pode descansar. Porque tem gente que às vezes está com a mente acelerada, 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 porque está com chicote. Vai, né? Então, quando eu tiro o chicote, ajuda a pessoa a tirar o chicote da mão dela, porque a gente não pode tirar o chicote de ninguém se a pessoa não quiser. Tira o chicote dela, ela começa a parar de se açoitar e começa a se acolher mais, a se olhar no espelho, a se perdoar, a se trabalhar, a se acolher com mais amorosidade, parar de se olhar com tanto rigor e tanta autocobrança. Quantas pessoas chegam aqui com autocobrança? Sabe? Então, quando você vai trabalhando, que vai suavizando, o corpo ele vai soltando, as dores vão passando. Você não precisa mais guardar se não quiser. Agora tem gente... Eu acho assim o ápice, né? Eu faço experiência somática também. E assim, o ápice da sessão é quando começam as liberações e os espaços se organizando dentro do corpo para que haja uma acomodação daquele novo que está chegando. E aí vem alguns bocejos, vem algumas tosses, né? O corpo dizendo assim, ai, finalmente que você está olhando, finalmente que você parou para me dar permissão, olha quando para tá mim. assim, que a pessoa faz assim, ó. Aí você sabe, chegou lá, né? Quando você vê a O ápice, pessoa, né? aqui a expressão, minha filha não tem botox mais, ó, potente do que o botox da alma. Com certeza. É O brilho, incrível.
filho, minha filha, da paz interior não existe, não. Não- Claro que a gente pode melhorar, tá? A gente pode se melhorar. Mas você pode fazer o que for externo. Se você não estiver em paz, porque a beleza não está no externo, tá naquilo que você está enxergando. Às vezes você é bonita, você está bem, tá tudo. Eu tenho paciente bonitas, jovem, mas não está se vendo. Eu olho assim, não está se vendo, não. Como assim? Tá entendendo? Não se enxerga, não. Porque às vezes a questão de como você se vê também interfere muito. E quando você começa a se enxergar e abraçar com mais amorosidade, você não é assim, ai, a bichinha, coitada. Não, mas olhar assim, uau, né? É E interessante, assim, que o pessoa mais corpo se abre. interessante eu tenho para conhecer do que a mim mesma, gente. Aí sim, eu me abro de verdade para conhecer outras pessoas. É isso aí. O corpo ele fica molinho, molinho, né? Fica molinho. Sai daquela rigidez. Tá. E aí, Daphne, eu acho que a gente está chegando aqui no nosso último ponto. Que tipo de escuta, que tipo de prática que a gente pode fazer no nosso dia a dia para acessar esse corpo e tentar ouvir o que ele está tentando dizer? Como é que eu posso fazer essa escuta? Através de quê? Quando? Em que momento? Quando eu sinto o incômodo do cansaço? Quando eu sinto uma dor mais intensa, pontual, resistente, contínua? Quando me vem aquela ansiedade ou aquele pico de. Em que momento? Como é que eu posso conversar com esse corpo? Na realidade, o que eu acho interessante, que tem gente que nem sente. Chega aqui, tá doendo nada, só vem pra você quer. Quando eu vejo, tá. A pessoa não sente, porque tá tão acostumada a carregar peso que ela não se vê. Mas para a pessoa chegar aqui a primeira vez, geralmente é porque não é que chegou no seu limite, ultrapassou em muito, né? Depois eu vou dando consciência que se a pessoa não tem consciência, ela tem que se dar antes que chegue aquele ponto crítico de uma crise. Sim. Mas bora lá, não é? Precisa. É uma coisa que me vê. Precisa doer tanto para eu me ver? Precisa eu entrar em ansiedade para eu me ver? Precisa eu chegar no fundo do poço para eu ser merecedora e me permitir ver? Porque às vezes parece que hoje está muito melhor, mas é como se fosse assim, se cuidar, se ver como se fosse coisa supérflua. Você só pode se cuidar depois que já se estragou um bocado. Aí você é permitido porque você está mal. Mas precisa você chegar numa crise para poder você se ter, né? Então, existe às vezes, por exemplo, experiência somática, existe muito recurso bom. Eu estou apaixonada pelo TDP também. Constelação, TDP, entre outras coisas. Mas você pegar, por exemplo, você ter uma oportunidade de conhecer alguém que tem uma experiência somática, uma constelação, um TDP, ou faça uma parte integrativa que não só veja só o físico, mas veja também o corpo, a alma, que eu não digo que é só o emocional, né? Ele está vendo um ser. Tudo isso ajuda, mas para isso eu tenho que ter um olhar para mim mesma. Por que não olhar no espelho? Quantas pessoas eu já fiz isso. Quantas vezes eu antigamente olhava no espelho, só penteava o cabelo e via um borrão, porque eu não queria me ver, né? Quantas vezes eu passo um batom, mas não tá desfocada, mas só para sair porque eu vou trabalhar. E quando tá por dentro não tá legal, não quer se ver. Então, você começa uma meditação, uma oração, não sei qual é a religião da pessoa, a prática que ela faz, mas todas essas práticas que lhe levam para dentro de você, que não passar um tempinho com você? Já percebeu como o barulho é gritante? O silêncio é gritante. O silêncio às vezes ensurdece de tantos. Você às vezes não sabe ficar um minuto em silêncio com você. Eu disse o barulho, não, é o silêncio. Quanto barulho faz num silêncio? Você já consegue passar um minuto com você? A gente passa quantas horas no celular, numa conversa, não sei o quê, mas quanto tempo você passa com você se olhando sem ser por autocrítica, sem ser porque o meu olho tá alto, tá baixo, tá não sei o quê, que isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
Quando você olhou para você e viu o potencial do que você já passou, do que você já superou, do que você já cresceu, amadureceu. Uau, que mulher, ou que homem fantástico eu sou. Não é a questão, ai, tá se achando. Ai, não sei o quê. Gente, que falsa modéstia é essa? Porque uma coisa é eu pegar e achar que eu sou mais que todo mundo e passar por cima de todos. Outra coisa é eu nunca me reconhecer. Não é falta de humildade a gente saber quem nós somos. É até ruim a gente não saber quem nós somos, né? Então, quando eu faço, vou numa praia, a gente mora numa cidade aqui, fantástico, eu tenho a oportunidade de um mar belíssimo, né? Vou numa praia, tomo água de coco, quando eu olho no espelho, quando eu sento, simplesmente respiro. Quando eu estou precisando de uma ajuda, saber pedir ajuda e saber os recursos que eu tenho, que tem tanta coisa boa, sabe? Aquilo. E outra coisa, às vezes, não é que assim, tem experiência somática, tem constelação, não sei o quê. E a gente sente quando o ciclo da gente está pedindo algo. Às vezes não é a experiência, às vezes é uma outra coisa, às vezes não é a física, é outra coisa. O seu sistema vai pedir, e eu lhe garanto que se você começar a se escutar, começa a aparecer na sua frente aquilo que você precisa. Às vezes, até uma caminhadinha aqui com o cachorro, que você vai ali na esquina, prestando atenção e exercendo, Está de observando presença. o seu momento presente, o que está ao seu redor, o que você consegue perceber de cheiro, no que você consegue observar através do que está ao seu redor, Um café, sentir. ir ali tomar um café, saborear algo gostoso. Por que tanta pressa? Eu estou dizendo isso porque eu Se corri. presentear, né? E Isso, presentear também. me Se presentear presentear. com algo bom. Por que não? Porque tem que sempre ser corrido ou Inclusive, último. inclusive, eu reservei um exercício pequenininho aqui pra gente. Você topa fazer? Bora lá. Ok. Então, vamos sentar assim, bem confortavelmente. Se posiciona. Sente as costas, o apoio da cadeira, da poltrona, do sofá. Quem está sentado em alguma coisa solta, procura alguma coisa para apoiar as costas também. Tá? Então, senta, chega primeiro e vai se desconectando um pouquinho. São 2 minutos apenas para você. Então, fecha os olhos ou olha para frente num olhar fixo, de forma que você possa relaxar a sua visão também. Respira, puxa o ar pelo nariz, segura um pouco, solta devagar pela boca. Respira mais uma vez, percebe esse ar que entra e esse ar que sai. Mais uma vez, respira e expande dentro de você esse ar que chega e circula e garante o seu momento de agora, porque ele está aí. E enquanto você vai respirando, leva a sua atenção para os pés e sente o contato com o chão ou o contato com o calçado. Percebe se tem calor, se tem frio, percebe se está pesado, se está leve. Vai subindo devagarinho para as pernas, a sua atenção leva para os joelhos, leva para a coxa. Se alguma coisa chamar a atenção, só para um pouquinho e observa. Como se você pudesse dizer assim, olha, eu estou aqui para te ouvir. Segue mais acima um pouco, percebe seu quadril, percebe a sua pelve, percebe a sua coluna, suas costas, seus ombros. Observa a sua barriga, como ela respira, se ela se solta, se fica contraída, mesmo em repouso, vai se observando. Passa pela região
região do peito. Percebe se tem alguma coisa presa aí. Percebe se tem alguma memória, algum silêncio. Observa o seu pescoço. Vê se tem alguma coisa sendo sustentada. Se tem força demais. Se tem controle demais. Vai até o topo da cabeça. E percebe como é que está o espaço aí. Se está denso, se está acelerado. E se essa inquietude, se ela não pode acalmar ao seu comando, à sua observação, sobre o seu olhar. Só observa, sem pressa, só observa. Agora deixa a sua atenção repousar sobre alguma parte do seu corpo. Aquela parte que chamou mais a sua atenção. Pode ser onde você sentiu calor, pode ser onde teve algum formigamento, ou aonde teve um peso, ou aonde guardou uma sensação, ou apenas curiosidade. Fica nesse lugar por alguns instantes e percebe como esse lugar se sente sendo olhado por você. Percebe se aparece alguma imagem, alguma emoção. Se essa parte pudesse falar com você agora, o que essa parte do seu corpo lhe diria em uma palavra? Somente observa, sem pressa, sem forçar nada. Respira mais uma vez. Solta devagar. E agora, agradece ao seu corpo por tudo que ele carregou, por tudo que ele tentou e tenta comunicar com você, mesmo quando você não ouve. Quando você quiser, vai voltando devagar. Mesmo que você não tenha sentido nada, nadinha. Às vezes, o nada é somente o corpo te convidando para você voltar outro dia a olhar, a ouvir e a se comunicar com ele. Devagarinho, vamos voltando, abrindo os olhos. E aí, foi bom para você? Fez sentido? Muito. Que bom. Bem, a gente trouxe um chá, não é? Uhum. Eu Aqui trouxe. o meu. Tá aqui o meu chá. O meu chá é um misto de cidreira com camomila e capim-santo. E eu gosto muito desse chazinho que vem com a mensagem aqui, ó. Ah, eu sei qual é. E esse veio para todos nós. Ame mais a sua rotina. Olha, é interessante. E quanta gente faz, eu quero fugir da rotina. Ame mais a sua rotina. Não seja preso a ela, né? Não seja o escravo dela, mas ame o que você faz, né? É isso, sobre isso. Eu vou abrir agora aqui os comentários. Temos 4 perguntinhas, 4 interações. Mas me fala, qual foi o seu chá? Ah, o meu hoje foi de chá verde. Foi Ah, um mix de chá verde, hibisco, umas coisinhas assim que eu estou num propósito.
No meio Hum, de um detoxinho assim do dia, entendeu? legal. Muito bom. Não tem problema com sono, né? Não, chá verde, o pessoal diz que acorda, mas é assim, aqui eu passo o dia na aromaterapia, passo o dia na penumbra, passo o dia conversando com as pessoas, chega essa hora, eu tô assim, ó, né? Então, eu não tenho problema com sono, que eu chego em casa e faço. Durmo. Eu vou abrir aqui para que a gente possa. Deixa eu ver. Já fui 2 vezes ao médico, isso foi Denise. Já fui 2 vezes ao médico após uma semana com dor. E o próprio médico disse que era emocional. É isso que a gente tinha falado, né? E tem Bom, outra, dor de cabeça frequente pode ser relacionado a quê? e eu tenho pessoas que têm enxaqueca braba, agora depende, sabe? Mas uma estava muito ligada à mãe, muito com relações profundas que está num processo de liberação dessa mãe, né? E de olhar, de acolher essa mãe dentro dela, né? E a cada vez que ela vai se trabalhando em algum nível, não foi só a mãe, foi a família no geral, mas tem muito a ver com a mãe dela. Então, assim, a cada dia a dor de cabeça dela, que faz anos que desde criança, desde adolescente perseguia, está sumindo. A partir do momento que ela foi liberando as histórias e aprendendo a acolher essa mãe dentro dela, independente de quem seja. É muito interessante, né, essa questão. Então, assim, a dor de cabeça vem muito do que é que você está carregando, né? Aí tem muita coisinha que fala com relação a enxaqueca, dor de cabeça. Inclusive, você está em algum lugar ou em alguma fase da vida, por exemplo, eu estou no emprego, mas eu gostaria de estar em outro. Então, possa ser que você venha sofrer com dores de cabeça em função daquela contrariedade. O contrário, você está num local, mas gostaria de estar em outro. Pessoas rígidas, pessoas que não têm problema com flexibilizar a vida, que está sempre na postura do correto, que tem que ser daquele jeito, isso também gera muita dor de cabeça, né? Essa rigidez também leva a uma Às enxaqueca. Tem vezes, várias ser coisas que algoz podem de levar. você mesmo, né? Às vezes você fica numa autocrítica e numa punição e também perceber em que momento, o que aconteceu quando começou essas dores de cabeça? Qual foi o gatilho? Em que Isso, fase da vida o que que estava? aconteceu quando tudo aconteceu? Porque sempre tem, quando você vai atrás, tem sim algo que aconteceu, que você está carregando, que você está levando, que você às vezes não está perdoando, às vezes não está se liberando, às vezes não está se perdoando, não é? E às vezes você está na rigidez e também quando você não está. Fluxo é muito importante, do dar e receber, do ir e vir. E se eu não entro em fluxo, a cabeça ela também pesa. A Neide fala aqui, o corpo fica doente é muito ruim, porque os órgãos eles ficam em choque. É, Isso. há uma comunicação interna entre eles, né? Só vou trazer uma informação, certo? Um órgão, uma víscera, está ligada a um músculo e está ligada a uma articulação. Geralmente tem esse caminho. Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro aqui, porque lembrar assim para não falar besteira, né? Mas geralmente, se eu não me engano, vou falar assim, porque vai que eu digo com aquela certeza e vai que eu me engano. Por exemplo, o estômago está ligado a C2, que está ligado a deltoide, sabe? Uhum. Então, às vezes, eu tenho uma dor na cervical, trato deltóide, trato o corpo e não trato a víscera. Ela sempre vai estar mandando uma resposta para esses lugares no corpo também. Então, são 3 vias. Se eu trato só a víscera e não trato os outros dois, vão estar sempre mandando. Então, sempre é importante você trabalhar o que é que está levando o dermato, o miótomo e a víscera. Isso quer dizer o quê? O músculo, a articulação e a víscera. Agora, por exemplo, a raiva está muito ligada ao fígado, né?
Fígado, raiva. Já imaginou você viver raivoso? E age o fígado trabalhando. E fígado tem muito a ver também com contratilidade dos ligamentos, dos músculos, a integridade do pelo, do cabelo, da unha. Então, às vezes, eu estou irado, estou vivendo irado o tempo todo. Aí o fígado começa a funcionar. Às vezes você não tem uma doença, mas começa a funcionar mal de tanta sobrecarga naquilo dali. Aí ainda junta com medicação, metabolizar as coisas e aí vai. Então, quando você também libera, sim, ainda vem pra cá, né? Que você fica, né? Então, essa rigidez vai atrás do fígado, que o fígado também está com disfunção. Então, quando você trabalha os órgãos daquilo que energia vital, rins, veja uma pessoa com problema renal, ela é jovem, às vezes está envelhecida. Cadê a energia vital dela? Está desgastada, está sobrecarregada, está sendo lesada. Então, assim, quando a gente se trata, você não restaura só um braço, uma perna, um músculo. Você está tratando o seu funcionamento interno, harmonizando com você. E é interessante, né, Daphne, quando chega um sintoma, você parar para olhar para ele antes de correr atrás de uma medicação para resolvê-la. Por exemplo, aqui, Clécia, não vou nem responder, viu, Clécia? Eu vou deixar que Daphne diga. Vou ficar aqui caladinha de camarote. Quando a dor de cabeça é somente do lado direito da cabeça. Tá ligado. O lado direito está muito ligado ao masculino, né? Geralmente é o pai, mas não só o pai, né? Tem o pai. Ah, mas eu não tenho problema com meu pai. Mas tem, às vezes, algumas coisinhas que você está trazendo e está ligada ao pai. Aí, geralmente, tem um problema, às vezes, com o companheiro, com o esposo, ou então no trabalho com o masculino. Ou você está no masculino, você está trazendo muita essa energia masculina, está guerreando, e assim vai. Tudo que está o lado direito geralmente está ligado ao masculino, está ligado ao pai, e ao esquerdo ao feminino, né? Que é a mãe. Maravilhoso, Daphne. Olha, maravilhoso. Pessoal, a nossa live está chegando ao fim. E assim, eu com gostinho de quero mais. Sempre está sendo muito incrível as nossas trocas nas terças-feiras. Só tem mais uma perguntinha aqui. Eu acho que foi a Gabi. Oi, Gabi, boa noite. Muito obrigada, foi joia. Ah, eu adorei também, Gabi. Adorei. Se quiser, pode me chamar, adoro conversar. Foi um prazer, foi uma alegria. Primeiro, reencontrá-la, né? Reencontrar a pessoa que teve a sensibilidade de fazer o que era necessário com o meu corpo, comigo, naquele dia. E me apontar caminhos. E foi maravilhoso. E estou aqui agora juntas, partilhando desse conhecimento maravilhoso, desse autoconhecimento. Assim, está sendo um descortinar, uma fase maravilhosa, um projeto lindo, que eu tenho certeza que nasceu do coração de Deus para as pessoas que vão sendo alcançadas e contempladas. E se você se tocou, de repente, aí com alguma coisa que nós já falamos, é sinal de que o seu corpo está te convidando para começar uma conversinha com ele, com gentileza, com muita presença e com escuta. Beijo, boa noite e Deus nos abençoe. Amém. Obrigada.